Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Serialcast. Hoje eu tenho a presença aqui da minha amiga lá do Rio Grande do Sul, a Serial Guria, Luana Marques. Tudo bem, Luana? Tudo bem, muito bom estar aqui de volta, agora nesse novo formato de YouTube. Agora tem imagens. Show de bola. Pois é. Bom, se você não conhece ainda o nosso podcast, é muito simples, é só você ir lá no seu agregador de podcast favorito e ouvir a gente também lá, ou você pode ouvir aqui no YouTube também, mas lá tem muito mais casos, então comecem lá também. Quando terminar o vídeo aqui, vai lá ouvir, tem vários casos de serial killers com várias participações, é bem legal, é muito fácil, só você procurar no seu agregador favorito, Serialcast Podcast, que você vai ter o nosso conteúdo lá que está disponível, beleza? Hoje nós vamos falar de Fred e Rose West. Preparado para falar desse casalzinho do barulho, Luana? Preparadíssima, esse casal, ó, supimpa. Casalzinho show de bola. Show de bola, chuchu beleza. E o caso do Fred e da Rose West é bem comum até no mundo dos serial killers, né? Porque normalmente a gente vê serial killers que atuam sozinho, né? E geralmente quem atua em dupla são criminosos normais, assim, vamos dizer, né? Entre muitas aspas, criminosos comuns que costumam atuar ou em dupla ou em grupo, né? Agora você imagina, por exemplo, um serial killer que atua com a sua própria companheira, né? E a gente não tá falando do conhecido caso da Karla Homolka, onde ela não só permitia, como agia ativamente nos crimes com o companheiro dela, que era o Paul Bernardo, né? E tem uma curiosidade também, Luana, que essas pessoas que cometem crimes, estupros, assassinatos, latrocínios e tal, ou qualquer outro crime que envolva algum tipo de perversão, violência física e morte também, é conhecido como hibristofilia, que é conhecido como a síndrome de Bonnie e Clyde. Bem interessante isso, né? Sim, esse nome bem feio aí, né? Ele mostra bastante essa atração, né? Que explica essa atração da Karla Homolka, por exemplo, e da nossa moça que vai aparecer nesse caso. Inclusive, o caso de Bonnie e Clyde foi justamente isso, né? Ela se atraiu pelo malvadão, né? Que era o Clyde. Pois é, a gente vê aí uns casos até hoje em dia ainda, né? Umas meninas que gostam de criminoso e tal. Tem até aqueles casos dos caras, tipo do Maníaco do Parque, né? Que ficam recebendo carta, né? A mulherada fica louca pelo cara. Puta, ele foi preso porque ele matou um monte de mulher, mas mesmo assim a mulherada quer o cara. Isso é bem curioso, né? É estranho, né? A gente que fica de fora, assim, sem entender, né? Essa reação dessas mulheres, assim, né? Como é que pode gostar do cara que matou mulher? Tu pode ser uma vítima. Será que existe alguma explicação, sei lá, científica, não científica, mas alguma explicação psicológica para isso, por exemplo? Não sei, assim, não cheguei a pesquisar, mas eu acho que é muito desse. Eu acho que é essa sensação de ficar de adrenalina, né? Deve ser alguma coisa envolto na adrenalina, dessa coisa de saber que ele fez isso, que ele, né, que matou, que estuprou, que eu nem imagino. Tipo assim, Mas minha com vida tá certeza mó, deve ter. minha vida tá mó zoada, vou arrumar um doido aí para ter um pouquinho de aventura na minha vida. Tipo isso, né? Será que é? Ah, deve Pois é. ser assim, né? Bom, vamos começar então a apresentar aí esse pessoal pra galera. Vamos começar falando do Fred West. Cara, eu tava olhando a foto dele aqui, ele é a cara do tatu da Ilha da Fantasia. Eu não sei se... Não é? Você É lembra muito desse estranho. seriado aí? É, Lembro. o tatu da Ilha da Fantasia, pra que você que é mais novo aí, não dá uma gugada e depois coloca aí tatu da Ilha da Fantasia. O tatu parecia um Maradoninha, né? Um mini Maradoninha, pequenininho. E o Fred West, ele parecia um pouco com o tatu, né? Ele era um cara estranho, um cara meio... E né? E era convenhamos, né? O pegada... cara é feio, né? Pois Eu é. sei que tem umas. Que existem vários tipos de beleza, ninguém é feio, né? Mas esse daí, olha, entrou duas E vezes na fila. pior que nem beleza interna tinha, né? A gente vai ver mais pra frente Nem, aí. nem um pouco.
Mas vamos começar lá, então a gente vai falar do Frederick Walter Stephen West, né, que ficou conhecido como Fred West. Nasceu em 29 de setembro de 1941, lá na Ilha da Fantasia, mentira. Lá em... Nasceu em Muttmarcle, Hereford, na Inglaterra. O pai dele chamava Walter e a mãe dele chamava Daisy West. E ele teve uma infância muito pobre, ele vivia da produção da terra ali da família dele, né? Era aquelas famílias bem do interiorzão da Inglaterra mesmo, que vivia naquelas fazendas e tal, aquela coisa meio bucólica até, né? E só que ele teve uma infância um pouco difícil, porque o pai dele era muito autoritário, mantinha os filhos dele ali sempre na rédea dura, ali na linha dura, né? E passava alguns ensinamentos, assim, aquela coisa antiga da época, né? Sobre moral, sobre ética. Aliás, moral e ética nunca é antigo, né? Mas era aquela coisa assim da virtude do trabalho, né? Você tem que trabalhar duro para sua vida valer a pena, para você ser um homem honrado, né? Tinha muito dessas coisas, né? Entretanto, apesar desses ensinamentos aí todos legais que o pai dele passava para ele, o pai dele também tinha um lado meio podre aí, né? Meio não, totalmente podre, porque existem aí relatos, né, de algumas fontes de que o pai dele mantinha algumas relações de incesto com as suas próprias filhas, né? No caso, com as irmãs do Fred West. E o Fred cresceu vendo essa palhaçada que o pai dele fazia, né? Vendo essa atrocidade. E aí o que acontece? Como eu sempre costumo dizer, a criança é fruto do meio, né? Então ele cresce ali vendo Exato. essa parada, ele vai achar o quê? Que é uma coisa normal, que é uma condição de vida normal, né? Então, essa foi um ponto que é muito decisivo na infância do Fred West, né? Exato. Ele cresceu, né? Ele levou aquilo como algo super normal, né? Ao contrário do pai dele, já a mãe dele, né, a Daisy, era muito super protetora, né? E até sufocava os filhos com cuidado e atenção. E adivinha quem que era o preferido da mamãe? Sim, Fred West. Não posso dizer que era o mais bonitinho, né? Mas era o Não. preferido da mamãe ali, né? Tanto que ele era conhecido mesmo como o filhinho da mamãe, né? E há rumores, inclusive, de que ele foi até abusado pela mãe dele por volta dos 12 anos de idade, né? O que é uma parada muito bizarra, né? Ele já crescer dentro desse meio onde o sexo é essa coisa tão esquisita para eles, né? A ponto do próprio pai ter sexo com as filhas e a mãe ter sexo com o filho. É uma coisa muito bizarra, né? Mas tem uma coisa que me chama a É, atenção aqui é o fato de dizer que a mãe dele era super protetora, né? sim. Esse tipo de super proteção, ele geralmente estraga os filhos, né? Realmente estraga. A gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma cultura mais voltada assim para as mães serem mais protetoras e tal, né? Tanto que é muito comum Uhum. você ver um caso do cara aí com 35, 40 anos morando com a mãe ainda, né? Nada contra Exato. quem faz isso, né? Eu acho muito legal ali você viver no seio da família e tal, mas tem uma hora que, né, tem que pega o, pega o seu Largar caminho, das filho. fraldas. Pois é. Você vê que na Europa isso é um pouco diferente, né? Lá com 18, 19 anos, o pai e a mãe já tá falando hello, baby, vai embora e segue sua vida e tá tudo certo. Aqui a gente é um Sim. pouco mais. É um pouco mais super protetor nessa questão, né? E a Agora, gente deixa, assim, a gente é mais galinha, assim, né? Deixa os pintinhos nas asinhas, assim, por mais tempo. exatamente. É uma coisa da criação, né? É, e o Fred, ele tinha uma personalidade já um pouquinho zoadinha já desde cedo, né? Tanto que ele já realizava alguns pequenos furtos ali, né? Embora o pai dele fosse esse cara rígido que ensinava o lance do trabalho e tal, ele gostava ali de passar a mão em algumas coisas, né? Só que o pai dele também tinha um lema meio esquisito, que era tipo assim, ó, bom, se você quer fazer algo, pode fazer à vontade, apenas só não seja pego, né? Tipo, meu, quer fazer cagada faz, só não seja flagrado fazendo aquela parada. Que é um conselho meio bizarro, né? Tipo assim, você quer matar alguém? Vai lá e mata, só não deixa, só não vai pra cadeia. Isso daí vai se refletir depois mais tarde, né? Com certeza, isso reflete demais, como a gente vai ver aí. Quando o Fred estava com 17 anos, ele sofreu um acidente de moto, né? E ele atropelou uma mocinha, né, de moto, e sofreu um puta acidente ali. Ele teve uma fratura muito séria no crânio. Ele colocou até uma placa de metal na cabeça ali, né? E teve outras fraturas ali pelo corpo e tal, tanto que ele ficou em coma por 7 dias. É,
Após esse acidente, a família dele notou que ele começou a mudar o seu comportamento. Isso é uma coisa muito presente em histórias de serial killers, né? Pessoal que tem um trauma Uhum. no cérebro e acaba mudando um pouco o comportamento. É lógico, uma É, pessoa normal, uma pessoa comum ali sofrer um acidente, bater a cabeça ali, ficar em coma e tal, não é regra que ela vai acordar já querendo matar os outros, né? Acordar com a faca na mão sim. já. Mas Mas eu acho que acontece quando. muito, né? Que nem Então, aconteceu acontece de mudar. com o Aaron Hernandez, um jogador de futebol americano na NFL, né? Isso, NFL. Ele, ele assassinou o amigo dele, né? Tem uma história dele que ele assassinou lá. E devido aos protocolos de concussão, né? Na NFL se bate a cabeça o tempo todo, né? Tu vai olhar, os caras estão sempre em protocolo de concussão. E ele tinha um problema justamente por fazer bater a cabeça, né? E isso é uma das coisas que eles explicam o fato dele ter sido tão violento com um amigo dele. Pois é, lá é porrada atrás de porrada, né? E tem até outros casos, né, de onde isso acontece na NFL mesmo. Tem alguns casos de outros serial killers, né? Tem um caso que a gente Aham. contou lá no podcast, tem um caso que a gente contou aqui no podcast que é o do caso do maníaco de Guaianazes, que ele apanhava com aquelas paradas que chama rabo de tatu. Aqui em São Paulo a gente fala arreio de cavalo, sabe? Que é Ah, sim, sim. uma. Sabe o que que é, né? No sul, como é que é? É arreio também que falei? Aqui é rei. É, então. Tem alguns lugares que eles falam rabo de tatu. Rabo de tatu, É, falando de esse eu não cavalo, né? conhecia. É, rabo de tatu. E é uma parada que machuca, né? E o pai dele batia com ele com aquilo na cabeça dele, né? É, E até tem um documentário, né, sobre o Hernandes, aí, o jogador de futebol americano, tem. que ele. Tanto que ele se suicidou, né? A história dele é que ele deu um Sim. tiro. Deu um tiro. E ele deu um tiro no coração para preservar o cérebro para ser estudado, né? Segundo o que Não, dizem não, aí. do Aaron Hernandes, ele foi julgado, né? Foi preso. Quando ele recebeu a sentença dele, né? Ele se enforcou na cadeia. Ah, ele se enforcou? Esse outro jogador, eu não lembro o nome dele, mas Ah, mas tinha uma aconteceu parada assim, também. né? Pode É, crer. ele tinha depressão, um monte de coisas assim, e daí ele deu um tiro no coração para que o cérebro dele fosse estudado, e justamente nele acharam, né, esse mesmo problema. Caraca. Bom, e aí o Fred voltou lá do coma dele com o comportamento pior do que ele já tinha, né? Porque ele já era ladrãozinho e tal. E 2 anos depois desse acidente, ele sofreu um outro acidente. O que aconteceu? Ele passou a mão numa menina, ele foi tentar abusar dela, e a menina empurrou ele. Quando ele empurrou ele, ele caiu 2 lances de escada, bateu a cabeça no chão e tal lá, e ficou mais 24 horas em coma. Então, Aí eu faço uma ele pergunta, é será que é vaso por ruim, isso que não ele é tão quebra. feio? Muito provável, pode ser. É, Pode mas ser, e daí vaso você ruim não quebra imagina. mesmo. Vaso ruim não quebra, é isso aí. Agora você imagina, se ele já sofreu ele já sofreu esse primeiro acidente, já voltou a comportamento ruim, ele bateu a cabeça de novo, ou podia consertar, mas não, ele voltou pior ainda, né, cara? Botar no lugar, né, e não botou. Pois é, depois desse acidente ele ficou ainda mais agressivo e com comportamento cada vez mais errático, né? Em 1961 ele foi acusado de estuprar e engravidar uma menina de 13 anos, porém esse caso não foi adiante por falta de provas. É, Olha que, só. que prova mais precisava? Exatamente. E dizem que essa menina era essa prima dele. Tem umas Prima fontes dele? que dizem que é prima e outras que é irmã. Então, É ficou por porque isso. eu não sei como que é a lei lá, como que era a lei na época no caso, né? Mas se a gente trouxesse esse caso para agora aqui no Brasil, por exemplo, se não se comprovasse o estupro, ele era preso por pedofilia do mesmo jeito, né? Porque mesmo que Exato. seja consentido, acho que é tido como pedofilia abaixo dos 15 anos, não é? É. Se Mas denunciado, lá é e lá acabou em pizza, né? normal. E aí que aconteceu? Né, porra, pra família dele, esse fato dele ter sido condenado por isso e tal, né? No caso, ele ter sido acusado, né? Não foi condenado, ele foi acusado disso.
Ele foi mandado embora da casa dele, da casa da mãe dele e tal, porque tinha gerado aquela puta vergonha, né? Todo mundo ficou meio assim com ele. A mãe dele falou: vai embora. Aí ele começou a trabalhar na construção civil e tal, mas continuou com aquela vidinha escrota dele, roubando, praticando pequenos furtos e tal. Ele foi abusando, foi por causa. Lembra da frase do pai dele? Faça o que for Pois é. fazer, mas não seja pego. Por causa disso que ele foi mandado embora. Tipo assim, foda-se o que você fez lá, mas eu tô puto com você porque você deixou você Só pegarem você. apareceu. Acabou sendo Caralho, vergonha para a família. que foda. É tenso o negócio. Pois é. E o nosso tatu da Ilha da Fantasia do Mal, além de todos esses probleminhas que ele tinha, né, probleminhas entre muitas aspas, que eram problemões, né, ele também era ficcionado por sexo. Ele tinha ali uma loucura total, para ele era vucu vucu 24 horas por dia e tinha uma fixação enorme por meninas mais jovens, né? Tanto que todos os relacionamentos dele eram com meninas mais jovens e tal, e era só pau na boneca ali, o negócio dele era o dia inteiro se deixasse, né? Aí em 62 ele conheceu uma jovem menina chamada Catherine Costello, que era conhecida como Rina, né, de Catherine. Essa Rina ela fugiu da Escócia porque ela tinha uma longa ficha policial lá também, né, por conta de roubo, né, por conta de prostituição também. E aí ele conheceu ela, começaram aquele namorinho e tal, ficaram juntos, aí ela ia, voltava. E numa dessas ida e vindas dela pra Escócia, ela acabou engravidando de um outro homem, né? Era um motorista de ônibus do sul da Ásia. Era um asiático, né? Então, ela voltou pra ele, grávida de outro cara. Aí ele falou: não, tudo bem, vamos voltar, tá legal e tal. Só que é o seguinte, eu quero que você faça um aborto. Aí ela falou assim: Uhum. pô, cara, aborto não vai rolar, não, né? E ele falou pra ela assim: eu sei fazer aborto, pode ficar tranquila que eu manjo disso e tal. Ela falou: não, 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 não vão abortar, não e tal. Chegaram no consenso ali, ela realmente não abortou, né? Aí nasceu a criança e tal. Ele assumiu a paternidade da criança, eles se casaram ali bonitinho e se mudaram lá para a Escócia, né? É... Lá na Escócia, a Rena voltou a trabalhar como profissional do sexo, né? O Fred dando ali um incentivo: não, vai lá trabalhar e tal, que eu quero ficar aqui de boa. E o que é bem bizarro é que ela trabalhou durante a gravidez dela, né? Ela grávida Uhum. trabalhando como profissional do sexo. E aí você imagina a vida que ela tinha, né? Ela trabalhava o dia todo, né, como profissional do sexo, prestando serviços sexuais, e quando chegava em casa, o que ela tinha que fazer? Tinha que lavar roupa, passar. Não, Não. o Fred passava o dia inteiro esperando ela ali, porque depois ela ter dado o dia inteiro, chegava em casa, era mais ferro na boneca, coitada. E se ela negasse, porra, eu tô cansada, já deu o dia todo aí, hoje eu atendi 25 clientes, puta, 25 clientes, não sei nem se é capaz disso. Bom, enfim, Bah. atendi um monte de cara e tal, aí o que ele fazia? Se ela não atendesse o pedido dele, ele batia nela. Não, ela E passou foram. uma violência total com esse cara, né? E grávida, né? E grávida. Até que chegou o dia que a Rina deu à luz a uma menina, que eles chamaram de Charmaine Carroll. Foi em 1963 que ela nasceu, né? Só que acontece, como o pai dela era um homem lá do sul da Ásia, ela tinha um tom de pele um pouco mais escuro que os dois, né? Afinal de contas, ele era inglês e ela era escocesa, né? Escocesa. Uhum. Então, o que ele falou? Pô, cara, vai ficar meio ruim pra mim aí essa história aí de que eu tô criando um filho de outro cara e tal. Vamos inventar uma historinha aí pra dar uma mascarada nessa conversa. Aí eles começaram a falar pra todo mundo que, na verdade, a Rina tinha perdido o filho, que ela tava grávida. Falou: ó, infelizmente ela passou mal na gravidez, aí a criança morreu. Mas a gente foi lá e adotou uma outra criancinha, que no caso, essa criancinha aqui com a pele mais escura. Caralho, você imagina se um dia a criança descobrir isso? Foda, né? Pois então, né? Eu nem imagino assim se a Charmaine chegou a descobrir isso, né? Se a Rina chegou a confessar, contar pra ela o que aconteceu, mas é muito tenso, né? Tu ser filha da tua mãe, não ser filha do teu pai e eles terem justamente por conta disso inventado uma história
ridícula, né? Pois é. Tipo assim, ela negou a paternidade dele. Aliás, ele negou a paternidade e a mãe negou a maternidade, mesmo sendo mãe, né? Exato. Bom, e aí eles estão lá vivendo essa vidinha deles lá na Escócia e tal. O Fred arrumou um trabalho, ele começou a trabalhar como motorista de um carro de sorvete. Né? Ele tinha aqueles carrinhos de sorvete, é uma coisa meio desanimado isso, né? E um desenho animado bizarro, né? Porque você imaginar um carrinho de sorvete com aquele carinha lá dentro, lá, né? Você que tá ouvindo a gente aí e tal, depois você dá uma olhadinha, dá uma gugada aí, procura pra vocês verem quem é o Fred West, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ele realmente era Não muito olhem de bonito. noite, vocês vão ter pesadelos. Não, mas imagina, cara, o que que ele deve ter, o que que essas crianças dessa época que ele atendia devem ter passado na mão dele, né? Pois é, você quer uma coisa mais atrativa para crianças e para adolescentes do que um carrinho de sorvete, né? E ele Não, dirigia um. Então você imagina ali, o cara encostava ali no bairro ali com o carrinho de sorvete, a criançada colava tudo ali, ele já logo escolhia algumas vítimas ali dele com certeza, né? Onde ele dava as investidas ali em cima das adolescentes, né? Nessa época que ele estava trabalhando como motorista do caminhão de sorvete, especula-se, né, que nessa cidade que eles estavam morando, 3 mulheres sumiram durante esse tempo que ele estava lá, né? Só que eles não conseguiram atribuir esses sumiços a ele, né? Porque é o seguinte, ele alugou um lote lá, né? Um lotezinho num lugar e ele levava algumas adolescentes para lá, né? Para estuprar e tal, esse tipo de coisa. E um lugar onde era esse lote, dizem que hoje construíram uma rodovia em cima. Né, quando pegaram ele, construíram uma rodovia, então não tinha como eles fazer uma busca ali para saber se tinha alguns corpos, né? Mas, cara, muito provável que essas meninas estejam enterradas lá, né? Porque sumiram bem na época dele, né, cara? Imagina aqueles lugarzinhos do interior que não acontecia não, nada. é muita coincidência se tu for parar para Muita, analisar, muita né? coincidência. Aquela cidadezinha do interior onde não acontece nada e tal, de repente some 3 meninas quando tem um cara que é um malucão na área ali. Cara, é uma infelicidade que eles não tenham conseguido verificar essas E informações encontrar direito, esses né? corpos, né? Principalmente. Em 1964, a Rena deu à luz a primeira filha legítima ali dos dois, né? E ela se chamava Annie Marie, ou Annie Mary, né? Sei Não lá. sei. E aí no ano seguinte, oi, Não, eu pode disse não falar. sei também. E em 1965, um ano depois aí do nascimento da filha dele, da Annie Marie, aconteceu também um acidente muito triste, né? Que foi que ele, com o carrinho de sorvete lá, ele atropelou e matou uma menina de 4 anos de idade, né? E aí, eu creio que esse crime provavelmente foi sem querer, talvez, né? Porque ele ficou muito apreensivo, né? Por ter acontecido esse crime aí e tal. E ele foi lá e fez o quê? Meteu o pé da cidade, né? E na época, junto com eles moravam uma babá que chamava Isa McNeil e uma amiga da Rena que chamava Annie McFall, né? Então eles pegaram ali os 2 filhos dele, mais essas amigas, a babá, a Isa McNeil e a amiga da Rena, a Annie McFall, e se mudaram lá para Lakeside Caravan, né? E nessa época o relacionamento entre o Fred e a Rena estava cada vez mais doentinho, né? Devido a essas investidas agressivas dele, ele querer dar uma pegada lá todo dia e tal, não aguentava mais, e aí apanhava, e imagina, puta, totalmente tóxico, né, o relacionamento deles Sim. ali. Aí a Raina uma hora falou assim, cara, quer saber? Eu vou voltar pra minha cidade natal lá, né, porque eu não tô aguentando mais, né. Sim. Aí ele falou assim, ó, tudo bem, você quer ir, pode ir embora, né, só que as crianças vão ficar comigo. Aí a Rina falou, acho que ela tava tão cansada de apanhar que ela falou, meu, fica com as crianças aí e tal, que eu e a babá, a Isa McNeil, vamos voltar, Pois é né. que eu fico pensando assim, o que que será que ele deve ter falado para ela liberar, assim, tipo, de ser, não, tranquilo, entende? Leva. Porque assim, ele era muito abusivo com ela, né? Eu não sei como que ele era com as crianças. Será que ele também era abusivo com as crianças? Que ele batia muito e tal ou não? Isso daí a gente vai ver agora.
Pois é, porque, sei lá, ela falou assim: ah, o cara é perigoso, beleza, vou deixar meus filhos com Mas ele. diziam que Não sei, ela. né, cara? Às vezes rolou alguma E ameaça. também diziam que ele odiava a Charmaine, né? Por Sim, não ser filha dele e tudo mais. Ele odiava ela. Então, assim, ele sempre tratou ela com certeza ela diferente. deve ter sofrido muito. Exato. Sempre tratou ela diferente, né? E aí o que aconteceu? Então a Rina foi embora, voltou pra cidade natal dela, junto com a amiga dela, Caísa McNeil, que era babá. E aí ele falou o seguinte: então essa Anne McFell vai ficar aqui comigo, que ela vai me ajudar a olhar as crianças, né? Aí também pode ter sido isso, né? Que a Rina deve ter pensado, bom, pelo menos a menina vai ficar aqui, ele não vai fazer maldade com as crianças e tal, tem alguém olhando, É. sei lá, né? Mas, o que aconteceu? Quando ela foi embora e tal, a Anne McFell se descobriu perdidamente apaixonada pelo galã Fred West. Aquela belezura. Eu entendo ela, até eu tô apaixonado por ele. Eu entendo perfeitamente Bah. ela. Cara, que essas meninas têm na Tota- cabeça, mano? Sex appeal. Pois é, total, total. E aí, o que o Fred falou? Bom, ele gostava da parada e não tinha ninguém ali, ele falou: ah, vamos lá então. E aí ele desenvolveu um Já que tá, né? relacionamento. É, não tem tu, vai tu mesmo, como minha mãe dizia. Exato. E aí ele desenvolveu um relacionamento com essa Anne McFell, né? E assim, a Rina, ela realmente não tinha abandonado as crianças, ela voltava de tempos em tempos e tal, né? Pra ver as crianças. E também ficou tentando ali na justiça até conseguir a guarda delas, né? E também vale lembrar que o que aconteceu com a Anne McFall, né? Que ela ficou grávida. Pois então, em 67, ela ficou grávida dele. E daí, quando ela estava com 8 meses de gestação, sei lá o que aconteceu, ela sumiu, desapareceu, né? Foi dada desaparecida, nunca foi dada nem como desaparecida pela polícia. E daí e o corpo dela foi encontrado só em 94, imagina? Em Caraca, 94, no meio do milharal. E o que que ele fez com ela? Ele matou ela, esquartejou, arrancou os dedos dela e enterrou nesse milharal. caraca. É... E aí as crianças ficaram sozinhas lá? Voltaram a ficar sozinhas com ele, né? Pois é. Foi por isso que a Charmaine, ó, ficou a mula. Ah, sim. E aí a Charmaine saiu correndo lá, sumiu e tal. E aí ele foi procurar a Charmaine, né, pelas ruas e tal. E nessa procura dele, ele encontrou uma moça chamada Rosemary Letts. Ambos se apaixonaram perdidamente. Eu entendo ela, né? Como eu disse aqui, ele era um cara totalmente apaixonante. E eles se casaram em 1972. Então, em que pé que nós estamos na história aqui? Só para você, nosso querido ouvinte, não se perder. Em 67, ele acabou assassinando a Anne McFell, né, que havia ficado com ele ali, a amiga talarica da ex-mulher dele, né, da Rena. É, porque ela talaricou, né? É assim que nós Sim, chamamos aqui, né? né? E ele matou a Anne McFell e 2 anos depois ele encontra a Rosemary Pauline. E a Rosemary Pauline Letts era uma moça aí muito... que tinha uma vida também muito até um pouco parecida com o comportamento, né, do Fred West. Fala um pouquinho de quem que era essa Rosemary Pauline Letts. Ela nasceu numa cidadezinha em Northam, em Devon, na Inglaterra. E ela era filha do William Andrew Letts e da Daisy. Olha que interessante, né? O mesmo nome da mãe, né? Verdade. Daisy Gwendoline Fuller. E ela teve uma infância muito difícil desde a gravidez, assim, da mãe dela. Porque a Daisy, ela tinha uma depressão muito profunda. E naquela época, os tratamentos, até hoje em dia, na verdade, mulheres que têm depressão, elas não tomam medicamentos, elas tomam choque. Só que a diferença é que o choque é diferente, né? Não eram altas cargas como era naquela época. Então, ela acabou deixando algumas lesões. Eles acham que ela deixou algumas lesões cerebrais, assim, esses tratamentos de choque na própria Rose, né?
E ela, por isso, ela apresentava muita mudança de humor durante a infância. E além disso, ela tinha déficit de atenção, explosão de raiva e tal. E, além disso, até é interessante, assim, eu não sei se a vida dela era tão ruim quanto. Não sei se era pior do que, por exemplo, a da assassina que a gente fez a outra vez, que eu esqueci o nome. Aileen A Wuornos. Aileen Wuornos. Porque ela. O pai dela, ele era muito abusivo. E ele estuprou ela, tipo, todos os dias da vida dela, da infância dela. Além disso, ele espancava ela e fazia torturas com ela. E, ela era obrigada ainda a fazer, a ser estuprada e participar do estupro da irmã dela. Então, assim, era uma coisa muito doentia. Ele forçava as duas a se masturbarem, eles forçavam elas a terem relação uma com a outra. Então, era muito complicado, assim. Só que ela acabou naturalizando tudo isso, né? Ela acabou levando isso como uma coisa muito normal. Então ela era muito libidinosa e tudo mais. Então, aos 13 anos, ela passou a abusar dos irmãos mais novos dela, né? E por diversas vezes ela subia na cama do irmão de 9 anos durante a noite. E o outro irmão, quando tinha 12 anos, ela estuprou 3 vezes seguidas, assim. É aquela coisa, né? Sempre diziam que homem não pode ser estuprado, né? Mas nessa situação não existe, né? Na verdade, o estupro acontece inclusive com homem, né? Sim. Então ela passou a ser narcisista com o próprio corpo. Então ela achava que o corpo dela era lindo, né? Porque o pai dela queria ela, todo mundo queria ela, e ela mandava seminua na frente dos irmãos, dos desconhecidos, tanto na rua quanto dentro de casa, assim. Ela se insinuava principalmente para os homens mais velhos. Então, na adolescência dela, quando ela tinha 15 anos, os pais se separaram e ela chegou a ir morar com a mãe, assim. Mas acabou mudando para casa do pai. Claro, né? Ela tinha essa vivência, né? Essa relação esquisita com ele, né? Exato. E, e detalhe, o pai dela ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas, né? Não justifica igual o que ele passou, né? Sim. Então, em 69, quando ela estava esperando o ônibus e o Fred estava correndo atrás da Charmaine, os dois se encontraram e se apaixonaram perdidamente pelo outro. Caraca, você vê que match esquisito, né, cara? Tipo assim, Sim, é bizarro. você coloca um de cada lado, né? Enquanto um tá levando paula na cabeça, o outro tá levando choque, né? Sim. Daí causa todos esses BO aí. E aí, por conta das cagadas que o Fred West fazia, ele acabou encontrando ela, sabe? A vida, tipo, foi meio que aproximando os dois, cara. É lei da atração, E né? fica, e fica cada vez mais bizarro, né? Pois é, isso é só o Essa comecinho. relação. É só o começo. Pois é, isso é só o comecinho, né? Bom, no início do relacionamento deles ali, entre ela e o Fred, o pai dela falou assim, cara, eu não quero que você fique com esse cara aí não, porque ele não presta. Olha só quem tá falando que ele não presta, né? Não fica com ele não, que ele não Uhum. presta. Inclusive, ele acabou até internando ela diversas vezes, cara, por conta desse lance dela estar se relacionando com o Fred, né? E obviamente que isso aí era ciúme, né, cara? Tipo Ah, com assim, certeza. e não era aquele ciúme de pai, aquele ciúme sadio de puta, minha filha, minha bebezinha. O cara era um escroto, né? Ele achava que talvez a filha era um objeto sexual dele lá, sei lá, né? E dizem que ele só autorizou esse relacionamento porque ela podia ir lá ver ele de vez em quando. Puta que pariu. Imagina. Pois é. E aí eles conseguiram ficar juntos aí, né? Em 1970, a Rose já estava grávida da primeira filha que o casal teve, né? E assim, além de estar grávida, né?
ela ainda tinha mais 2 crianças para cuidar, né? Que era a Charmaine e a Anne Marie, né? E aí depois nasceu a primeira filha deles, que chamava Heather, né? E aí o que aconteceu? Ela Uhum. ficou mais maluca ainda, né, cara? Porque era uma piveta, na verdade, né, cara? Ali cuidando Ela de, era de super 3 novinha. crianças. Cuidando de 3 crianças já aí loucona, né, cara? Uhum. E nessa época o Fred foi preso por várias acusações que ele tinha, né? Tipo furto, invasão, né? Tava vivendo ali a vida criminal dele. E aí ele foi preso. E aí, O basicão. Isso, levando a vida normalzinha dele, né? Uhum. E aí, em 1971, tiveram um problema ali na casa, ali, né? A Rose com a Charmaine. E devido a essa explosão violenta lá que a Rose teve, ela acabou assassinando a Charmaine. E aí, o que ela fez? Ela pegou o corpo da Charmaine e deixou lá no porão da casa, até o Fred sair da prisão, né? Tipo assim, pra quando ele sair, falar: ó, meu, matei ela, se vira aí que isso é problema Dá teu. um jeito naquele corpo lá. É. Exatamente, cara. E aí, o que o Fred fez? Ele foi lá. Cara, o que um pai normal faria? Por mais que o cara tá na Ah, eu prisão. acho. O cara tá na prisão, beleza. Ele cometeu um crime e tal, tá pagando lá. Aí ele sai, a mulher dele fala assim: puta, matei sua filha. Sei lá, acho que 70% dos casos aí, ou 80% até, o cara voltava pra prisão, né? Mas Sim, não, ele forcava a falou, mulher, né? exato. Mas não, ele falou, pô, cara, então vamos ter que dar um jeito aqui, né? O que ele fez? Ele foi lá, pegou o corpo da Charmine e cortou os dedos do pé e da mão, pra não ter como identificar, né? Igualzinho ele fez com a Anne McPhail, né? E aí ele foi lá, enterrou, deu um fim no corpo dela, né? Só que a partir disso ele passou a ter o controle total sobre a Rose, né? Tipo assim, você tá com o rabo preso comigo agora, né? Exato. Eu tô com teus podres. Pois é. E aí a Rina voltou pra ver as filhas lá e tal. Ela tava sempre brigando, né? Como a gente disse aqui, querendo levar as filhas embora e tal, querendo pegar elas ali nos meios legais e tal. Quando ela chegou, cadê a minha filha? E aí ela foi lá e foi questionar, porra, como é que a menina sumiu e tal? O que o Fred fez? Ele foi lá e estrangulou a Rina, esquartejou ela e também arrancou os dedos dela e enterrou ela na mesma área que ele enterrou a Annie McPhail, né? Provavelmente naquele mesmo milharal. Então, até aí, esse casalzinho já tinha feito 3 vítimas, né? E aí, em janeiro de 72, o Fred e a Rose se casaram lá em Gloucester, né? Quando ela já estava grávida da segunda filha deles, que chamava-se Mai, né? E ela nasceu em julho daquele mesmo ano, né? E aí a família estava crescendo, eles precisavam de uma casa maior e tal. Eles se mudaram para uma rua chamada Rua Cromwell, número 25, né? E essa casa ela era grande o suficiente para que eles recebessem hóspedes para ajudar a pagar o aluguel. Então fizeram ali tipo uma espécie de uma república, eu acho, né? Eles alugaram uma casa grandona, falaram, a gente mora aqui, aí tem quartos para alugar, por exemplo, e aí com o dinheiro desses quartos aí a gente paga o aluguel dessa casa grande aqui e todo mundo vive de boa, né? Exato. Mas aí o que acontece, né? Nessa altura os dois já não estavam mais tendo ali uma vida sexual do jeito que eles queriam, né? Embora a Rose gostasse muito e o Fred muito mais, eles já não estavam mais satisfazendo o apetite sexual deles da maneira que eles queriam, né? E mesmo a Rose ganhando um dinheirinho extra ali, trabalhando como profissional do sexo, né? E muitas vezes, quando ela estava trabalhando ali, o Fred gostava de ficar assistindo, né? Inclusive, ele tinha um apetite quase insaciável pela escravidão, por atos sexuais violentos e tal, né? E sempre com meninas menores de idade. E sabe quem era um dos clientes dela, assim, assíduos? Não. Adivinha? Quem? O pai. Caraca. Caralho. Uhum. O pai Imagina. dela. Nossa, O velho. pai dela batia lá. Cliente Vamos. preferencial. Exato. Será que pagava também? Que piada Ah, pois idiota, né? é, né? Isso é uma questão. Pois é, mas agora eu parei pra pensar nisso também. Deus me livre, cara. Meu, e daí, cara, a coisa só foi ladeira abaixo, velho.
Só foi ladeira abaixo. Porque o que aconteceu? Eles estavam morando na casa grandona lá, como eu disse, né? Eles tinham alugado a casa e tal. E eles começaram a equipar o porão da casa, né? Fizeram tipo uma câmara de tortura, aquela coisa bem clássica de, sabe, serial killer mesmo, que faz aquele um cômodo da casa destinado apenas para suas perversões. Foi o que eles fizeram, né? Eles equiparam todo ali e tal. E adivinha quem que foi o primeiro ocupante dessa câmara de tortura, dessa câmara do terror que eles fizeram? A filha deles, a Anne Marie, que tinha apenas 8 anos, cara. Lá ela foi A submetida. primogênita dele, né? Pois é. Lá ela foi submetida a um estupro terrivelmente brutal. Enquanto a Rose, né, que no caso era a madrasta dela, né, porque a Anne era filha da Rina, né? A Rose segurava ela enquanto ele estuprava ela, né, cara? E isso acabou virando uma coisa regular, né? E é lógico que tinha aquela coisa, né? Se você contar pra alguém, nós vamos te arregaçar. Cara, isso aí começou a acontecer ali no círculo familiar deles, até que então eles falaram, bom, chega, agora eu vou pegar uma menina da rua. Em 72, eles contrataram uma garotinha de 17 anos chamada Caroline Owens para ser babá, né? E ela foi lá para trabalhar como babá das crianças. Quando ela chegou lá, ela foi encarcerada, despida e estuprada pelo casal, né? E apesar das ameaças que eles falaram para ela, meu, se você contar para alguém, a gente vai matar você e vamos enterrar você no porão. A Caroline Owens foi muito corajosa e foi lá e denunciou o casal West à polícia, né? No caso, ela acusou só ele, na verdade, né? E Uhum. aí, beleza, o pessoal o policial, pô, é mesmo? Ele fez isso? Vamos lá investigar, né? Aí puxaram lá a ficha do cara, puta, ele tinha uma ficha que dava a volta no carteirão já, né? Porque além desses crimes ele tinha também os assaltinhos, roubo, já tinha tirado cadeia, né? Era uma E capivara gorda, né? exatamente, capivara gordaça. E aí quando ele chegou ali no tribunal, ele conseguiu convencer lá o juiz, né, o magistrado, de que ele não tinha culpa nenhuma, cara. E eu entendo o juiz porque provavelmente ele foi seduzido por aqueles lindos olhos. E aquele cabelo maravilhoso que ele tinha, que dá uma inveja, né? Aquele mullet, né? Fala sério. Lindo, 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 lindo. Cara, e não, agora falando sério, ele conseguiu dar uma cambota no juiz, cara. Dizendo assim, não, Sim. o que acontece é o seguinte, rolou uma paradinha. Só que ela consentiu. Ela, ela queria também e tal, ela curtiu, né? E aí o juiz falou, ó, tudo bem, pode ir embora. Foda, né? Cara, ele Ah, levou. Parece que ele levou só multa só. Nessa época a Rose parou pra estava. pensar Pode falar. que aí poderia ter acabado tudo, assim. Pois é, aí já tinha evitado quantas mortes, né? Quantos crimes, né? Exato. Nessa época a Rose estava grávida já do segundo filho dele, chamado Stephen, que nasceu em agosto daquele mesmo ano, né? Em 73. Né? E aí, nos anos seguintes, ele começou a fazer uma porrada de vítimas, cara. Né? Entre essas vítimas foram a Linda Goug, Lucy Partington, Juanita Mott, Teresa Singen Tyler, Alison Chambers, Shirley Robinson e algumas alunas ali de 15 anos, cara, Carol Ann Cooper e Shirley Hubbard. Todas essas foram vítimas do apetite sexual insaciável e escroto do casal West, né? E, cara, e depois de todos esses ataques sexuais, elas foram assassinadas, esquartejadas e enterradas lá no porão que eles haviam preparado, né? Aquela espécie de uma masmorra deles lá. E o modus operandi dele continuava o mesmo, né? Matava, esquartejava, estuprava, fazia toda aquela maldade e depois cortava os dedos da mão e do pé. Por essa parte aqui das vítimas, Oi. a gente já falou, né? Sim, sim. Aham. Já pode entrar nessa parte que a Rose teve filhos. Tá. Então ela pariu, assim, de um jeito absurdo. Ela teve muitos filhos. Ah, mas Ela também acho teve que a o cara não, Louise. acho que o cara não respeitava nem a Fa- dieta, né, meu? Porque o cara, né, ele era Não. maluco, né? E tem mais o detalhe, né? Ela engravidava dos clientes também. Então, em Caraca. 78, ela teve uma filha chamada Louise. E aí, depois, o Barry se juntou, né? Aos filhos. Depois, a Rosemary Jr., em 82, e a Luciana.
Se não me engano, no total foram 8 filhos que eles tiveram. Mas Então, será que o Fred sabia distinguir quem que era dele e quem que não era? eu acho que não, né? Porque não tinha como. Se ele era fazia sexo de forma absurda e ela também, porque ela trabalhava com isso, né? Eu acho que não dava nem pra saber, né? Sim. Então, o interesse sexual dos West, né, inclusive pelas próprias filhas, não diminuiu. Eles continuaram estuprando, principalmente a Anne Marie. E ela se mudou com o namorado quando ela chegou a certa idade. E aí ele mudou as atenções para as irmãs mais novas dele, que era a Heather e a May. Então a Heather, ela resistiu, tentou pelo menos resistir ao que ele fazia, né? Sim. E em 86 ela cometeu o pecado. Ela comentou com um amigo na escola o que tinha acontecido na casa, o que se passava lá, o que a mãe fazia, o que os pais faziam com ela, enfim. E aí ela chegou em casa e ela simplesmente sumiu, porque o pai e a mãe dela mataram ela, desmembraram ela e enterraram no jardim dos fundos da casa. E o detalhe, o filho Stephen, que foi o primogênito masculino dele, né? Deles, teve que ajudar a cavar o buraco da mãe, Puta. da irmã. Da irmã, Imagina. né? Da irmã. Caraca, velho. Uhum. Então, os atos sexuais deles que não resultavam em assassinatos, todas as vezes, e o grande número de ataques era inevitável alguém expor as suas atividades, o que resultou em chamar a atenção e chamou a atenção da detetive Constable Hazel Savage, né, que liderou uma busca na casa, na Crowell Street, em agosto de 92. Imagina, olha quantos anos eles passaram fazendo isso e Desde o final dos anos 60, ninguém. né? Exato. E o que chamou a atenção da Constable foi justamente o sumiço da Heather, que, né? Que havia Ela contado o que havia sumiu. acontecido. Ela sumiu e falou: bom, alguma coisa errada tem ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Exato. Vou Caralho. dar. E aí fizeram essa busca lá na casa deles. E encontraram evidências claras, né, de abuso infantil e tudo mais, além de, é óbvio, né, muita pornografia, né, que eles devem ter. Então, o West foi preso por estupro e sodomia de menor, e a Rose foi presa por ajudar, né. Bom, aí no decorrer dessas investigações, eles começaram a descobrir, né, cara, o abuso que aconteceu com a Anne Marie, o desaparecimento da Charmaine, da Heather, né? E aí os caras falaram, não, cara, tem um caroço nesse angu aí, vamos dar uma investigada melhor, né? Aí os caras, acho que eles imaginando ali, bom, se eu matasse alguém aqui, onde é que eu ia enterrar? Bom, pode estar enterrado ali no pátio, ali, né, no quintal da casa, sei lá, vamos dar uma cavada aqui para ver o que acontece, né, cara? Aí eles pegaram os outros filhos mais novos do casal, levaram sob os cuidados de outras pessoas, né? A Rose, nessa época, tentou o suicídio, né? Só que aí o filho dela, o Stephen, encontrou ela e reanimou ela, não deixou ela morrer, né? Falou, não, vai pagar, filha, não vai escapar, não. Ah, não, vai pagar. E aí o que acontece? Começaram a aparecer algumas testemunhas assim que eram importantes que decidiram não testemunhar contra eles, né? E aí essa Constable, né, começou a, É, mas ela continuou perseguindo ali a busca pela Heather, né, cara? E sempre tava falando com as crianças, meu, onde é que tá a Heather? Você sabe onde é que tá? Não sei o que lá. Só que elas foram muito bem treinadas pelos pais, né, cara? E sabiam o que acontecia também com quem abria a boca, então ficaram quietinhos. Não, tio, não sei de nada, não sei o que tá rolando não e tal, né? E começou a ficar difícil ali pra investigar, né, cara? Ela, porra, eu não consigo um relato de ninguém, não consigo nada. Eu sei que tem alguma merda aqui, mas ninguém abre a boca, né? Até que em 24 de fevereiro de 94 ela conseguiu um mandado de busca, né? Para dar uma pequena reviradinha ali na casa e no jardim deles, né?
E aí, acho que Vamos ver o que tem aqui dentro. Pois é, na primeira enxadada, já encontraram os restos mortais de 2 jovens mulheres que foram desmembradas, decapitadas e tal. E uma dessas a polícia suspeitou que fosse a Shirley Robinson, né? Uma das vítimas dele, né? E aí o Fred falou assim, não, beleza, fui eu que matei e tal. A Rose não tem nada a ver com isso. E a Rose falou, também não sei de nada, tô aqui tranquila e tal, né? E aí, do nada, o Fred falou assim, meu, vocês me procuram lá no porão. Do nada, né? Ele admitiu, né, cara? Ele chegou e falou, realmente tem corpos lá no porão e tal. E aí, quando o pessoal começou a cavar lá... É que, na verdade, ele queria defender a Rose, né? Ele matou todo no peito, né? Ele queria livrar a Rose. Só que a Rose, por causa dos advogados e tudo mais, não estava nem dando bola para ele. Então, assim, ele estava se sentindo um lixo, vamos dizer assim. Mas ele se defendeu, ele levou toda a culpa, sabe? Até dos crimes, ele levou o pessoal, começou ali com espírito de cooperação total, tanto que ele revelou onde estava o paradeiro da primeira esposa, da Rina, né? O corpo da Anne McFell também, o da filha dele, da Charmaine, e ele falou, não, esses aqui não estão aqui, vou levar vocês onde estão lá, e contou tudo, né, cara? E aí, cada vez que ia rolando ali, descobrindo mais cagada e mais cagada, a Rose só ia se distanciando ali da galera, né? Opa, não sei de nada e tal. Eu também era uma vítima, ele batia em mim, quase que eu morri. Nossa, contou uma história. Nossa, realmente, ele era muito ruim. Olha, quase que eu morri aqui, né, cara? A polícia olhou pra cara que ela era louca, né? Meteu a loucona lá e, tipo, né? Não, ela dizem que assim, que do relacionamento ele era o tarado sexual e ela era surtada, assim, era ela. Era ela que gostava de sangue, gostava de, sabe? Caraca, fé nas malucas. Era tenso. Fé nas malucas, né? Pois é, e ela com toda essa cara aí, né? Tipo, nossa, eu sou vítima, não sei o que lá. Daí a investigadora falou, mano, você não tá encaixando a sua história aí, não tá fechando essa conta aí. Eu vou dar uma investigada melhor, né, cara? Porque ela pensou, porra, como é que é? Uma coisa meio óbvia, né? Cara, como é que aconteceu tanta coisa aqui nessa casa aqui, você tava presente aqui e, sei lá, cara, você não viu? Não tem como, né? Não tem como. Mas mesmo assim, em 13 de dezembro de 94, o Fred West foi acusado de 12 crimes de assassinato, né? E foi levado sob custódia lá para a prisão de Winson Gray, lá em Birmingham, né? E aí, enquanto ele estava aguardando ali o julgamento, em 1º de janeiro de 1995, ele se enforcou na cadeia usando lençóis. Que querido, né? Pois é, devia ter fritado na cadeira elétrica. Eu não sei, na Inglaterra tem pena de morte? Eu acho que não tem pena de morte. Eu acho que é só prisão perpétua, né? Porque o estuprador aquele ele morreu de Covid, ele não foi pra o de Yorkshire, né? Isso, de Yorkshire. Ele ficou preso, ele levou prisão perpétua. Pois é. E aí o que aconteceu? Esse caso, obviamente, que chamou a atenção da mídia pra caramba ali, né, cara? E como o Fred West se suicidou, sobrou pra Rose West, né? Todas as luzes ali dos holofotes da mídia, né, cara? O julgamento dela foi em 3 de outubro de 95, né? E aí teve várias testemunhas ali que foram testemunhar contra ela, inclusive a filha dela, a Anne Marie e a Caroline Owens, que foi uma das primeiras vítimas dela, né? Testemunharam contra ela, contaram sobre as agressões, contaram sobre o que acontecia com as meninas novas lá e tal, né, cara? O advogado de defesa dela até tentou argumentar que essas evidências de agressão eram evidência de assassinato, na verdade, mas a Rose foi lá e testemunhando o próprio nome dela, né, cara? Contou um monte de mentira, deu a louca ali, não sei o que lá, fez aquela cara de coitada. Aí o júri falou, pra cima de Moá não, cara. E eles foram unânimes ali e declararam ela culpada em 10 acusações separadas de assassinato, em 22 de novembro de 95. E ela foi sentenciada a um mínimo de 25 anos de prisão. Né? E depois, essa sentença dela, da Rose West, foi estendida por uma sentença perpétua, né, pelo ministro do interior da Inglaterra.
E aí automaticamente ele removeu qualquer possibilidade de uma tentativa de liberdade condicional. Ou seja, vai apodrecer lá na cadeia, lá, né, cara? É, Caiu, né, abriu a cabeça desse cara para ser sensato e deixar essa mulher presa pelo resto da vida, né? pois é. Ah, cara, porque você imagina, 25 anos, foi em 95, ela já ia sair, né? Sim, já tá aqui fora. Tá louco, ainda bem que o cara deu Deus deu uma luz na cabeça do maluco, ele falou, deixa presa aí que você não presta, cara, você não vai dar bom não, deixa ela presa aí, né? Exato. E apesar de ter tido esse fim, esse caso, ainda resta uma crença de que foram muito mais do que das 12 vítimas que o Fred West e a Rose foram acusados, né? Tanto que a gente pode contar com aquelas três lá que levantam, né? Aquela. Lembra quando ele vendia É, sorvete que sumiu três mulheres, né? Cara, e pode ter sido muito sim. mais, muito mais. Geralmente, isso aí é o que ele contou e tal, né? Então, cara, deve ser muito mais vítima, né? Aqueles ali foi o que eles acharam ali dentro do terreno, né? Dentro da casa, assim. Quantas fora né, foram enterradas? Se as ex-mulheres dele, a filha mais velha dele, foi enterrada no milharal, a gente garante que naquele milharal não tem mais gente, né? Ou em outros lugares por aí. Pois é, até as coisas na adolescência dele, né? Sei lá. Cara, alguma merda a mais aí Uhum. deve ter, com certeza, né? Por esse comportamento que ele tinha, né? Essa casa deles lá na Cromwell Street, né, no número 25, ela foi chamada de Casa dos Horrores, né, pela mídia na época. Ela foi destruída em outubro de 96 e no lugar dela fizeram uma rua, né, que liga, é um caminho que leva até o centro da cidade ali, onde é essa casa. E tem uma parada interessante que aconteceu recentemente, em 2003, recentemente, né? É isso que é foda você ficar velho, né? Você acha que as coisas aconteceram semana passada, 2003 foi esses dias, cara, e vai fazer 20 anos. 2000, pois é, 2013 foi ontem para mim. Não é? Então, tudo sempre eu falo, recentemente, 2003, não, cara, faz 20 anos. É verdade. O que aconteceu? Ela chamou a atenção da mídia de novo quando ela anunciou que ela iria se casar com um cara chamado Dave Glover. Né? E teve todo esse brilho da imprensa, porque o Dave Glover não era um anônimo qualquer. O Dave Glover ele é o baixista da banda de rock Slade. Cara, é uma banda que eu gosto pra caramba, até acho bem legal essa banda Slade. Não sabia que o Dave Glover tinha aí uma quedinha por serial killers, né, cara? E eles namoraram E um ano e meio. bestofilia. Pois é. Eles namoraram um ano e meio, cara, através de cartas, mas aí o Dave Glover falou: não, pô, agora que a mídia descobriu, eu não vou querer mais. Cara, é a mesma bizarrice que a gente falou do Maníaco do Parque, né, cara? É. De. Agora eu lembrei de uma coisa que me chamou a atenção. Será que a Suzane von Richthofen recebia bastante carta na cadeia também? Eu nunca prestei atenção, nunca soube disso. Boa pergunta. Eu Porque sei ela que é ela teve bonita, né? relacionamento. É. Eu sei que ela teve relacionamentos com mulheres lá, né? Na Ah, cadeia. Quase Sandrão casou que e chamava, né? tal. Chamava Sandrão, né? É, A isso. moça, né? Mas agora parece que ela casou Isso. com um cara mesmo, né? Casou com um homem, né? Ai, pois é, eu tô bem fora da. Não É, sabia só. dessa também. Se eu não tiver enganado, ela se casou mesmo. Mas, cara, é estranho, né, cara? Será que ela teve bastante. Bom, vou dar uma olhada. Se algum ouvinte souber aí e É uma tal, boa ideia. manda pra gente aí. Uhum. Vamos fazer essa pesquisa aí, porque. Pra ver se a conta fecha, né? Porque esse fascínio existe tanto pros homens e pras mulheres, né? Mas é muito bizarro isso, né, cara? Muito. Demais. E até tem, agora, voltando ao nosso caso aqui, teve um plot twist aí, né? Que uma das filhas do Fred West, enquanto eles estavam afastados das crianças, né? Enquanto eles aguardavam, o conselho tutelar deles lá levou elas embora, deixou com a família e deixou com um tio. E o tio também abusava deles. Então, assim, Puta que. demorou para essas crianças verem se ficarem livres, né, de pessoas doentes. Porra, mas que família do caralho também, mano. Ninguém presta. Ah, ninguém. Eu acho que dali Caraca. não sai um.
Puta merda, meu. Pô, nossa, corta o coração, né, mano, sobre essas paradas, né? Não tem pra Dói onde. muito, assim. Não, e daí você pode ver que é o lance que eu falo sempre da maldade hereditária, né, meu? Pô, é que hoje a gente tá em tempos diferentes até, né? Alguém pode acolher essa menina depois dessas paradas todas que aconteceram aí, talvez conseguir é, dar um acolhimento melhor pra ela, né? Mas você imagina se não fazem um trabalho assim com a cabeça dela, um trabalho de acolhimento e tal, o que que ela pode se tornar no futuro? Mesma coisa que acontecia com os pais dela, Pois né? é. Sim, porque era naturalizado dentro da família, né? Então, tá aí a própria Rose que levou isso pelo resto da vida, né? Ainda viva, né? Então, eles vão levar como uma coisa natural, vão achar normal. E vão achar estranho, na verdade, estar numa família e não ser abusado, por exemplo. Pois é, cara. Que triste, né? Bom, o que que você achou desse caso, Luana? Eu achei eu não conhecia esse caso, eu achei ele muito bizarro, assim, por causa da história delas, a história dele, né? E esse match que deu entre os dois é bizarro, é absurdo, assim. E é um caso muito interessante de se ler, né? E saber que existe, assim. Pois é, igual você assistir aqueles filmes em dois atos, assim, né? Que, por exemplo, sabe aqueles filmes que os diretores adoram fazer, assim, de duas histórias paralelas que de repente se cruzam, Sim, né? Cara, isso é um exato. enredo de um filme. Os dois ali, né, cara, tendo aquela vida escrota deles ali e tal, e tal, tal, e vai até a hora que eles se encontram. Quando se encontram, vira uma bomba atômica, né? Os dois juntos. E. Sim. E é um filme à la Centopeia Humana, né? É bizarríssimo. Exatamente, exatamente, muito bizarro, Mas, muito bizarro. a, mas nessa história dele a gente consegue ver até onde vai que o buraco, né, que já era bem fundo, vai bem mais fundo do que a gente pode imaginar. Bem mais Ou fundo. seja, a humanidade não tem, né? Não tem salvação. Foi no caso dele que teve aquela notícia lá do. Sim, teve um caso dele que eles queriam lá na casa deles, né, desenterrar, fazer um buraco lá naquela estrada para achar uma pessoa, né, Eles uma chegaram a fazer, mulher. né? Sim, que era uma das pessoas que tinham sumido na época que eles achavam que tinha sido vítima do Fred e da Rose, mas não acharam nada. Infelizmente, essa mulher ainda está desaparecida. Ainda estão investigando, né? Mas eles, tipo, foram lá, cavaram, acho que encontraram um pano azul, uma coisa assim. Ela tava vestindo azul no dia que sumiu, É, né? Mas aí não conseguiram sim, encontrar nada, né? mas não acharam a alçada, né? Então, se a Rose tá viva até hoje, ela não podia levar mais uns choquinhos pra contar, não? Será? Sei lá, né? Pois é, né? Ela levou o choque dentro da barriga da mãe. Hein? Será que agora não funcionava? Não adianta, ela já tá acostumada, né? Brincadeira, negócio de tortura não vira, né? Mas, Não. cara, tinha que existir alguma maneira desses caras falarem, né, cara? Porque você imagina a família de uma pessoa desaparecida, né? Pois é. Cara, É que fica essa incerteza, né? A incerteza total, total. do que tu não sabe, né? Tipo, É que nem a gente pô, tava a pessoa falando. já tá presa, né? É que nem a gente tava falando no caso do Marco Aurélio lá, né? O Ribas falou uma parada muito interessante, que ele falou assim, pô, se morreu, é triste, é aquela coisa dolorosa e tal, pro pai, pra mamãe, né? Sim. Não é da ordem natural das coisas. Mas aí tem aquele lance do luto, enterrou e tal. Você não vai esquecer, mas a dor é uma coisa que você convive, que você é obrigado a conviver, né? Mas tem todo aquele ritual do luto e tal, você sabe que morreu. Agora, você imagina uma pessoa que desaparece, você não sabe o que rolou, cara, né? É uma dor que se Não. estende, né, cara? Não é só aquela dor do tipo, ah, morreu. Vai até o final da vida. É muito triste, né, cara? Sim. E tu não sabe, né? Aquela incerteza, assim. E tem vários tipos de dor ainda, né? Porque às vezes essas mães que perderam essas jovens, né, desse jeito, por ser uma forma tão hedionda, é mais dolorido ainda, assim, porque num câncer tu supera, num acidente de carro, um infarto, alguma coisa assim, agora ser esquartejada, estuprada, tipo, a pessoa
sem ver, né, aquele sentimento do que ela passou antes de morrer, de perder a vida, né? Então, assim, pais de pessoas que foram, assim, brutalmente assassinadas normalmente dizem isso, assim, que o desaparecer já é dolorido, mas quando tu descobre como foi essa morte, é pior, assim. Tu não supera nunca mais. Com certeza, muito triste, né, meu? Muito triste. Uhum. E a única coisa que eu achei que não foi legal nessa história foi o fato do Fred West ter suicidado, né, cara? E eu não sou a favor da Que ele pena de deveria ter morte. pago. Eu quero que os caras paguem até o último dia de vida ali, ficar preso e se fudendo lá até não poder mais, né, cara? E é um cara também que devia ser É, estudado, eu acho, sabe? Focar o estudo em cima sim. dele, da Rose, até pra gente evitar e sei lá, e descobrir como tratar uns caras E escroto eu, desse, eu, né? eu compactuo da tua ideia, assim, eu também não sou a favor da pena de morte, assim. Eu acho que a pessoa ser, no momento que a pessoa sai né, do convívio das outras pessoas e fica dentro da prisão, eu acho que ela tá pagando pela vida que ela tirou, né? Porque, querendo ou não, É, ela tá sei perdendo a lá, né? liberdade, né? Sei lá, isso aí na teoria, né? Mas, cara, a gente vai ver aí como É, é o que que tá o se cara. espera. O cara fudeu um monte de gente, já vai ver, hoje ele faz cerâmica na cadeia, hoje ele se Ah, dedica a fazer pinturas. Porra, tinha que colocar esse isso cara dá pra uma quebrar raiva. pedra, velho. Sim. É, mas, por exemplo, assim, fora do Brasil, ficar em prisão perpétua é uma coisa que até tu, né, tu É, suave, releva. suave. Agora, imagina assim, ó. Vamos dar o exemplo lá do nosso querido goleiro Bruno, que hoje é goleiro, Pois é, né? Ainda colocou numa. pois é, cara. Botaram ele de novo num pedestal, entende? Então. E foi um crime, porra, um crime muito foda, né, cara? Você é louco. E Total ele é um desrespeito. daquelas pessoas que não admitem, né? É. Tudo contra o cara, ele não fiz nada, não fiz nada. Foi o fulano, foi o ciclano. Foda, né? Luana, parabéns por essa pauta. Pra quem não sabe, foi a Luana que preparou a pauta hoje. Ficou muito boa, a história muito bem contada. Foi um prazer enorme fazer mais um episódio com você. Você sabe que você volta mais vezes, né? E Ah, eu adoro voltar, eu adoro estar aqui no Serialcast, eu amo esse podcast. E maravilha. fazer essa pauta foi muito legal, assim, porque eu vivi meio que é, né, por trás das câmeras, por trás das gravações. Legal. Gente, obrigado você que ficou aqui ouvindo a gente até agora. Eu me despeço aqui. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de Serialcast. Tchau, tchau!